Olá, boa noite, todos bem-vindos. Olá, vamos entrando, vamos chegando. Boa noite para todo mundo. Oi, Zenilda, que bom que você está aqui. Olá, todo mundo. Vamos esperar o pessoal entrar. Como é que vocês estão? Passaram bem a semana? Aqui em São Paulo estamos com um frio danado, repentino. Vou esperar entrar um pouquinho mais de gente. O pessoal tá entrando. Olás, olás, olás. O Instagram agora ele dá um tempinho para chamar as pessoas, né? Que estão seguidores online, etc. Gente, eu tô muito feliz, muito honrado. A nossa live de hoje é sobre hipnose e emagrecimento. E a gente pode falar no Rio muita chuva, mas está fresquinho, que bom. Doutor Rodrigo já tá aí. Vou, vou, vou explicar para vocês quem é Doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo Monção, ele tem licenciatura e bacharel em psicologia, é pós-graduado e tem MBA em RH, parapsicólogo pelo Instituto Padre Quevedo e é hipnólogo e hipnoterapeuta. E a gente teve uma conversa muito legal recentemente num evento que reuniu celebridades do mundo da nutrição. E ele foi torturado por mim por um dia inteiro, comendo comidas low carb, café da manhã, jantar, café da manhã, almoço, jantar de novo, café da manhã de novo, ou seja, ele foi torturado durante 3 dias comendo a minha comida e eu não sei se ele já se recuperou do trauma, mas como ele é psicólogo, eu acredito que ele tenha mais condições de, né, de se autotratar de um trauma tão grande. E aí, numa das nossas conversas, a gente pensou nessa live para vocês, porque eu considero, sempre considerei, a hipnoterapia um grande aliado do emagrecimento e hoje a gente vai saber por quê. E daí vamos ver se eu consigo já aceitar já consigo aceitar o Dr. Rodrigo. Então com vocês, muitos aplausos, muitos corações para o Dr. Rodrigo Monção. Vou aceitar, certo? Vou ter que calcular meu ângulo de novo. Pois é, uma tortura da web, mas às vezes. Oi, doutor, tudo bom? Tudo jóia, prazer Muito bem-vindo, muito prazer. nessa live, né? Bacana. Acho que a gente vai reunir umas experiências legais aí com Pois tudo é. isso. E não fui torturado não, viu, gente? É só uma preparação antes, no começo, mas foi muito bom. Passei isso para ele, fiz questão no outro dia de dizer isso para ele. Eu fico muito feliz. Mas não é fácil, né? O senhor Não, fez a experiência completa, então foram praticamente 3 dias, né? E sim, mesmo depois do almoço do Ed ainda foi low carb, né? com certeza, né? Foi tudo ótimo. É, a princípio, a gente vem com alguns conceitos, né, Igor, sobre esse tipo de nutrição e tudo mais, né? Mas quando a gente depara com as questões, é muito importante, talvez melhor do que a gente imagina, né? Eu fico feliz. Eu fico feliz que não tenha sido um trauma, porque eu ia ficar um pouco culpado. Foi superado. Foi esperado, então tá bom. Até Foi na hora do rápido. almoço foi superado, porque foram comidas maravilhosas, assim, foram fantásticas. Eu fico feliz. É,
Alguém está dizendo que o seu áudio está um pouco baixo. Talvez se falar um pouquinho mais perto do aparelho melhore. Não sei. Perfeito, Quem, perfeito. Melhorou? para mim, melhorou. Tá mais Ah, altinho. tá. Vamos falar um pouquinho É, mais alto, então. ou ficar um pouquinho mais perto. Eu tô bem perto, por isso que minha cabeça não tá cabendo. E também porque o meu Entendi. cabelo tá um pouco para cima. Entendi. Eu É, também, mas, eu tenho uma dificuldade com o cabelo, né? Porque eu tenho pouco. Então, ele sim. vai acabar expandindo um pouquinho aí. Talvez é só tela, mas tranquilo. Muito Uhum. bom. É, mas cabe. O importante é que cabe. Pessoal, O importante é a mensagem. é a mensagem, exatamente. Para quem está nos assistindo, eu vou pedir primeiro para vocês clicarem no aviãozinho que tem do lado dos comentários. E aí vocês divulgam essa live para mais alguém, principalmente alguém que possa se interessar pelo que a gente está falando. Emagrecimento, hipnose, tema muito interessante. Depois eu vou pedir para quem tem perguntas que coloque na caixinha de perguntas que está aqui embaixo, que tem um balãozinho com um ponto de interrogação, que a gente consegue depois visualizar melhor para responder. No final que a gente vai responder, quer dizer, o doutor vai responder as perguntas das pessoas, né? Doutor, posso perguntar já? Claro, fique à vontade. Eu queria muito saber o seguinte, assim, de maneira séria, né? Porque agora a gente está numa fonte séria. O que é a hipnose? Porque assim, a Yuri, gente tem muita noção errada que às vezes a gente vê na TV, ou errada, ou talvez a gente não seja só aquilo, né? Mas assim, o que vem a ser esse processo que algumas pessoas têm medo, que é a hipnose? então, o Yuri, a hipnose, em determinado momento, quando ela surge, nos anos de 1980, 1800, né, começou a surgir os primeiros contágios psíquicos através de algumas pessoas, reuniões. Então, lá começou a ter uma questão mística sobre a hipnose, na verdade, né? E aí, com o tempo, foi passando, foi acontecendo estudo. O próprio Freud mesmo, na psicologia, na psicanálise, ele estudou, ele utilizou a hipnose para isso. E quando ela surge agora, dessa vez, recente, vamos lá nos anos 90, através dos programas de televisão, nos anos 2000, ela, a princípio, ela vem como se fosse um controle da nossa mente. Ficou uma coisa meio que controladora, uma coisa mística, que as pessoas perdem a sensibilidade do aqui e agora, que vão para algum lugar, e alguma coisa assim, desta forma. E aí a gente chama isso de hipnose clássica, né? Mas ela não tem esse misticismo, essa questão mais de controle da mente humana. E assim, a hipnose, ela é um estado natural da nossa mente, né? O ser humano ele passa por diversas vezes no dia pelo estado de hipnose e nem sabe que está passando pelo estado de hipnose. Porque a hipnose ou a hipnoterapia ou a hipnose clínica, na verdade, não é perder o controle, né, da situação, e sim é você ampliar o controle dessa pessoa, você dar mais condições para que ela olhe para o interior dela. Então, a hipnose é um estado natural da nossa mente. Não perder o controle, o hipnólogo, o hipnoterapeuta, manipular isso, manipular a mente do ser humano. O que a gente encontra? As pessoas dizendo, pô, mas eu vou dormir, eu vou para algum lugar e não volto. Claro que não. É a mística que existe. Porque a hipnose clássica, que é de palco, né? Que as pessoas usam para a própria palestra, TV e tudo mais, existe aqueles exercícios de morder a cebola e achar que é maçã, de colar os dedos, perder a voz e tudo mais. Mas não passa de uma permissão. Eita, acho que travou. Ah, deu uma travada, mas voltou. Pronto. Voltou. E não passa, na verdade, né, da pessoa permitir a esse estado natural da mente. O que será a hipnose? Um exemplo. Assistir um filme e se envolver no drama do filme.
Por exemplo, muitas pessoas assistem e choram, né? Se envolvem no medo, nas angústias do filme e tudo mais, mas não perde o senso de onde está, não vai para nenhum lugar. Só um conteúdo daquele filme que vem com o conteúdo da pessoa, que entra, que a gente fala do padrão criado de pensamentos, de vida, que a pessoa acaba se envolvendo naquilo lá e deixando as emoções aparecerem, né? Entrando com algum material inconsciente ali e acaba aparecendo, mas não perde o controle de maneira alguma, né? A hipnose é uma ferramenta para tratamento, é um complemento para o tratamento. A hipnose não deixa de ser isso, né? É um conjunto para o bem-estar da pessoa. Não a gente colocar a pessoa em estado de vulnerabilidade, né? Jamais isso. E sim assumir o controle na realidade da própria situação em si. Esse é basicamente uma hipnose, né? Uma hipnoterapia. E quem pode fazer, quem pode trabalhar com isso? Quem é o profissional habilitado a fazer um trabalho de hipnose? Olha, Yuri, hoje em dia existe muito cursos rápidos de hipnose, né? Qualquer profissional, qualquer pessoa pode estar fazendo esse curso e está usando esse método para tratamento, para um complemento, é uma ferramenta para até usam um jargão de mudar de vida até profissional e tal. Mas a minha experiência é usada no dia a dia do meu consultório, né? Eu acredito que as pessoas que conseguem ter um vasto conhecimento na mente humana sobre como é composto, sobre os mecanismos de defesa e tudo mais, eu acho que a hipnose ela vem para agregar esse tratamento. Então, psicólogos, né? Até assistente social, médico mesmo, entre outras pessoas que têm um conhecimento melhor para isso. Mas é aberto para qualquer pessoa fazer o curso. Lembrando que eu estudo hipnose desde quando eu entrei na faculdade, em 2000, no ano de 2000. Eu entrei para a psicologia pensando na hipnose, porque eu acreditava naquela hipnose clássica, né? De manipular a mente e tal. E depois eu comecei na psicologia, depois veio a parapsicologia também, para complementar, e a hipnose para entender melhor o que é a mente humana e usar isso para o tratamento do complemento de. Então, qualquer pessoa faz um curso de hipnose, mas pode acontecer de a gente tem que ter um feeling para determinados momentos da sessão, porque a hipnose depende do paciente, né? Da atitude mental correta. E o hipnólogo ali, ou o profissional, o hipnoterapeuta, ele tem que ter o feeling em um determinado momento, saber diferenciar qual caminho tomar. Porque a hipnose, né, uma hipnoterapia, um tratamento de hipnose, ele é composto por várias partes. Não simplesmente só a famosa regressão, né? Mas tem várias partes que pode compor aí a hipnoterapia e tudo mais. Então, eu acredito que é legal agregar, um tratamento para agregar para a evolução psíquica mesmo da mente humana. Então, eu acredito que quanto maior a formação nessa área, melhor os resultados, com certeza. E aí a gente tem coach, pessoas que estudam hipnose, trabalham coach, PNL, e entre outras questões, né? A terapia familiar, constelação familiar, né? Então aí vem outras, o reiki, entre outras ferramentas aí para entender a mente humana e para conseguir dar um segmento. Então, e quando uma pessoa tem alguma questão com a qual ela precisa de uma ajuda para lidar e ela procura o psicólogo para ter essa ajuda, em que casos a hipnoterapia se mostra eficaz? Porque a gente vai falar, obviamente, todo mundo já sabe, por conta do tema da live, sobre emagrecimento,
Mas eu acredito que vá muito além disso, né? Sim, sim. A hipnoterapia hoje, o Yuri, todo mundo consegue alcançar um estado hipnótico, né? A gente pode falar numa totalidade aí de 100%. Basta que a pessoa ela entenda e tire todas as suas dúvidas sobre o processo da hipnoterapia. Então, num palco ou numa plateia, um exemplo, apenas 30% das pessoas, mas todo mundo, já que é um estado natural da nossa mente. Então, todo mundo tem condições de entrar no estado de hipnose, no estado hipnótico, no estado alterado de consciência, não perdendo a consciência, e sim ampliando essa consciência. Então, para que ela é usada hoje? Para praticamente todas as dificuldades emocionais. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, tabagismo, dependência química, o próprio emagrecimento, né? Tudo que fala com alteração do humor da pessoa, do estado emocional da pessoa. Tristeza, né? Até próprio para aumentar, deixar um pouquinho a procrastinação e sim aumentar a eficácia na atenção. Então a hipnose hoje é usada para várias áreas, não só para tratamentos emocionais, mas para palestras motivacional é usado algumas técnicas de hipnose. Então a hipnose ela está muito avançada nesse sentido. Então dentro do meu consultório hoje, né, eu recebo a pessoa muitas vezes para o tratamento de psicoterapia, mas com o tempo ela mesma sugere a hipnose. E a partir daí é quando a pessoa está pronta para fazer esse tratamento. Então, se a gente pensar em transtorno de ansiedade, o que gera ansiedade, a gente já começa uma questão ampla. Transtornos alimentares, síndrome do pânico, ciclotimia, então, transtorno depressivo, que é o distêmico, e entre outras coisas, né? Então, a hipnoterapia, ela vem muito para estas questões emocionais. Eu uso muito como terapia complementar na minha clínica e também algumas vezes online, né? Ou pessoas mesmo vêm simplesmente para a hipnoterapia, já entrou em contato com o material, depois é feita uma triagem, tirar os conceitos errôneos, né, da hipnoterapia, de bruxaria, de místico, de controle e tudo mais que a gente comentou ali atrás. Então, a partir daí, a gente começa a ter essa direção. Então, quando a gente fala de dificuldade emocional, transtornos emocionais, né, não sendo também já de biológico mesmo ali, genético, também dá para trabalhar, desde que a pessoa tenha um entendimento como é feito o processo. Então, a hipnoterapia hoje, a hipnose, ela pode ser feita para qualquer tratamento, qualquer área, qualquer espaço desse meio da mente humana mesmo, de qualquer dificuldade da mente humana. Que a gente sabe que hoje existe muito, né? A dependência não é só de química, cigarro, álcool, drogas, mas a compulsão por compra, também alimentar, né? O que significa isso? Essa compulsão alimentar, qual que é o que vem por trás de tudo isso, né? O que está significando o excesso da comida, o excesso de peso, aquela transformação física ali para a pessoa. Então, ela é usada para isso, para trabalhar esse todo, né? Assumir o controle mesmo e querer realmente a mudança de vida. A hipnose a gente trabalha mais ou menos nisso. Eu queria fazer hipnose para crescer mais cabelo e para não deixar a barba branca. Mas aí eu acho que fica difícil, né? Aí já complica um pouco, né? Já entra uma questão, acho que a gente precisa elaborar uma outra questão de área profissional, talvez alguns outros terapias complementares para isso, É, né?
A barba muitas vezes é um pouco mais simples, o cabelo já complica um pouco, mas a barba é um pouco mais simples. Mas a barba é experiência, é o charme muitas vezes, viu? O George Clooney falou, mas não funciona para todo mundo. Não. Não. É, do ponto de vista da psicologia, quais poderiam ser os principais motivos de uma pessoa ter o seu peso e a sua saúde desregulada por conta do peso? A gente já teve uma pergunta que apareceu por aqui, que fala um pouco de trauma por ter perdido alguém. Qual é essa relação? Eu já conversei aqui com uma psiquiatra e foi interessante, porque ela abordou coisas mais químicas, né? Em termos de química cerebral, inclusive de química hormonal, vamos dizer assim. Mas do ponto de vista psicológico, porque inclusive é interessante que às vezes a gente fala muito isso, né? Quem teve já problema com peso, ouve muito das pessoas assim, você tem que parar de comer isso, porque isso é psicológico. Como é que você trata isso? Que... Não pode soar como uma coisa punitiva, né, Yuri? É como se a pessoa fosse o autoflagelo, a autodestruição, né? Pensando na psicologia, vamos trabalhar uma coisa rápida, breve até, o inconsciente, né, cara? A gente tem que entender que as pessoas, ela tem um padrão de vida, ela tem uma questão chamada inconsciente, que refere-se a 90, a 95% de todas as vivências de vida dela, né? Então, desde a memória fetal da pessoa, que fala de 3 meses de gestação, 4 meses de gestação, existe essa memória fetal. Então, tudo o que é passado por essa mãe gestante, essas experiências, e após nascimento mesmo, né, vida, no aqui e agora, essa pessoa ela tem armazenada como se fosse um computador com memória infinita chamado inconsciente. Então, tudo que passa na vida dela, nada é apagado e esquecido. Fica dentro desse inconsciente. A gente fala aqui de 90, 95 e 5% é consciência, do aqui e agora, o que a gente fala, o que a gente usa para o dia a dia, para sobrevivência, nome, onde eu moro, o que eu trabalho, o que eu faço, para fazer várias comidas low carb, né? Tem uns que ampliam um pouquinho, vai para 10, né? Mas a consciência ela é muito pequena dentro de um inconsciente vasto. Então, vamos dizer que o que eu peguei, vamos contar um caso que eu tive de hipnoterapia aqui. Houve desde pequeno, uma criança com um pai abusador, mas não sexual, mas um pai agressivo, né? Um pai imponente e ao mesmo tempo ausente. E uma mãe muito afetiva, né? Que a gente volta àquilo que a gente comentou bastante nessa experiência nossa no final de semana que teve lá, né? Aí entra o complexo de Édipo ali, onde houve a inversão do objeto de desejo ali e tal. E o que aconteceu? Como esse pai abusador já dessa criança, né? Olha, cuidado com essa atitude, tá parecendo uma menininha. Larga você os termos que eram usados antigo, porque é uma pessoa que já tem uma certa idade. Larga a noção de viadinho, parecendo uma mariquinha e tudo mais. Ficou instituído isso nele, né? Essa fragilidade, não que muda a sexualidade da criança, mas constituído isso no menosprezo da próprio potencial mesmo da pessoa, da criança ali. E aí, com seu 8 anos de idade, ela sofreu o primeiro abuso sexual mesmo, que foi de um primo, mas não houve
o fato confirmado em si como a penetração em si. Mas houve molestar, né? O primo fazer com que ele tocasse, tivesse algumas coisas, em alguns gestos ali. Seguindo por essa fase, logo depois, aos 9 anos, ele já realmente teve um outro primo, né? Ele teve um fato mesmo de um abuso confirmado, consumado, um primo um pouco maior, de 14, 13, 14 anos ali. Por que eu falo desse pai, desses dois primos? Porque houve um reforço de uma situação dele ali na infância, que era: olha, você não tem condições, você é uma mariquinha, você é fraco, você é isso. Depois vem um primo e abusa, depois vem outro primo e abusa. Então, houve esses eventos reforçadores. Houve um empilhamento de situações que reforçou um fato, não de homossexualidade, mas de fragilidade, de se colocar em situações de ser abusada por qualquer pessoa, de pessoas aproveitarem dele e tudo mais. Quando a gente veio para a hipnoterapia, essa pessoa entrou em contato, primeiro evento subsequente, não o evento final. O evento final foi uma separação e traição. Então, a gente entrou em primeiro contato numa regressão, com um evento subsequente, que foi o segundo abuso. Depois, o primeiro abuso. E depois a gente trabalhou no final, que foi o evento causador disso tudo. O primeiro evento foi um pai autoritário, abusador mesmo, não físico, mas do próprio emocional dessa criança. Ressignificado a importância que ele não era tão frágil assim, que era uma fala ou uma própria deficiência do pai. Por até questões de padrão, de questões criadas familiar, até próprio desse pai, por ele não ter culpa, e sim repassar uma vivência dele, ressignificado esse fato, ele conseguiu trabalhar hoje, e aí posso falar que há 4 anos vive muito bem, por entender essa situação, que ele não era provocador e nem culpado pelas outras coisas. E a gente sabe que em a maioria dos eventos de abuso sexual mesmo, a própria vítima tem um sentimento de culpa, e principalmente de quem é, né? Porque acaba provocando separação, prisão, destruição de família. Então, ele acabou entendendo isso, ressignificando, perdoando esse pai. A gente sabe que a terapia do perdão, da gratidão, ela é muito positiva para a pessoa e não para o abusador, para quem provocou alguma coisa. E a partir daí, siga uma vida fantástica, maravilhosa, uma carreira, já tinha profissional excelente, mas não conseguia fixar na sua carreira. E sim, aí começou a fixar na carreira e hoje tem voos altos aí na vida e na própria carreira mesmo. E entre outros eventos, né? Como síndrome do pânico, uma pessoa que a mãe, na gestação, que eu tratei em consultório, em hipnose, uma mãe em gestação, no 8º mês de gestação, teve um toque do interfone. Essa mãe foi atender o interfone e aí sofreram um assalto. Então, toda vez que tinha um barulho neste sentido, aí essa pessoa entrava em contato com todo esse material inconsciente. Então, até chegar nesse sentido, chegar aí, foram 3 sessões, né? Entendeu, ressignificou, viu, foi dado um outro sentido para isso. E aí, efeito sonoro a gente tem em todos os lugares hoje. Então, em alguns momentos trazia uma dificuldade aí. Então, a ansiedade, ela é muito frequente nos tratamentos para hipnose. A depressão, ela é muito frequente para tratamento de hipnose. Aí vem o perder o peso, o que significa, né? Uma menina, né, para ilustrar isso, acho que me veio esse episódio agora, uma menina obesa, com 28 anos, sobrepeso, né, já com uma
sobrepeso não, com obesidade aí já avançada, ela sofria muito, porque quando nova, lá seus 8, 9, 10, até seus 15, 16, 17 anos, pela sua beleza, né? Ela é uma menina muito bela, mas porém com um corpo um pouco magro, né? Um nítido modelo ali atrás, antes das pais. E, e chegou um momento que isso se tornou uma tortura, porque ela começou a ter. Ninguém via ela como se, com o interior dela, a importância dela no dia a dia, né? Quando ela passou a ganhar peso, né, por um evento ou outro, ela começou a, como se fosse manipular ou camuflar aquela pessoa bonita que tinha através do peso e ganhar massa, ganhar peso corporal. E aí ela deixou de ter os prejuízos ali causado pela aparência e começou a ter ganhos secundários pela doença, que era a atenção. A beleza, na verdade, foi um fator preponderante para ganhar o peso. Foi só pela beleza e também, no fundinho ali, a gente achou, com os 4, ali quando criança, a falta da atenção. E a beleza veio para trazer atenção, só que houve um desgaste, e aí não via o interno dela, o emocional, o quanto ela tinha capacidade para as coisas. Engordar foi a melhor maneira, porque aí as pessoas ficaram preocupadas com ela. Poxa, mas como é isso? Olha, você está doente, procurar isso. A dificuldade do peso era inferior, a dor consciente era inferior pelo ganho da própria atenção. Trabalhado isso, perdeu peso, houve reeducação alimentar, conseguiu resgatar a importância e a vivência dela ali, do dia a dia, e foi fantástico o resultado final dela aí. Eliminou, né? Não perdeu, porque perde acha, mas eliminou aí 35 quilos na época. Uma menina que tem uma estatura baixa, foi muito, e hoje está tranquila. Mas partiu do querer, precisou ali partir do querer para trabalhar isso. Então, o próprio transtorno alimentar, né, seja a bulimia, a anorexia ou a obesidade, em alguns momentos, que nem todo mundo tem esse transtorno, né? A gente pode falar de transtorno como se todo mundo fosse um doente mental, né, emocional ali, né? Mas existia esse reforço aí, esse ganho. Então a gente precisa olhar para isso, né? Porque existe um sobrepeso ou até a própria obesidade que no fundo a gente acaba encontrando esse inconsciente com uma dificuldade ali, um trauma ou próprias passagens que para nós adulto é besta, é corriqueira, mas para uma criança teve todo um significado, que hoje o emocional vem para dar sinal, né? Tanto o corpo como outras doenças vem para dar um sinal, ó, tem um materialzinho ali, você precisa olhar para aquilo. Ou seja, a pessoa que de repente está acima do peso e ela resolve se tratar por esse caminho, é uma forma de, às vezes, porque às vezes a pessoa não tem a menor ideia de que ela tenha um sobrepeso por conta de um evento de comportamento, um evento de origem ou de origem psicológica, né? Então, nesse caso, tanto a terapia e a hipnoterapia como ferramenta, eles ajudariam a investigar mais a fundo, é isso? Foi muito bem colocado. Foi bem colocado, né? Você fez uma colocação excelente, porque a gente fala de ajudar, né? Por que ajudar? Porque a hipnose, algumas pessoas procuram falar, ó, eu quero a hipnose para isso. Oh, mas quanto você está determinado para resolver isso? Porque não é um passe de mágica. A gente faz a hipnose e ali, a hora que você traz a consciência no aqui e agora,
pronto, amanhã eu vou estar perdendo 600 gramas, no final de semana 400, 1 quilo, 2 quilos. Não. A hipnose, ou a hipnoterapia, ou a psicoterapia mesmo em si, ela vem para ajudar a pessoa até o estímulo e acreditar nela na mudança de vida, né? A gente precisa mudar a vida, porque como a gente conversamos muito isso no final de semana, você teve um exemplo, você é um exemplo de mudança de atitude, né? Mudanças de atitude. E a hipnose a gente pode trazer, a hipnose, a psicoterapia é trazer, claro, essas mudanças de atitude, né? A hipnose em si não vai emagrecer ninguém, né? A psicoterapia não vai emagrecer ninguém. Sim, mas ela pode me ajudar a ter mais determinação, a enxergar, às vezes, as causas, né? Eu acho que o doutor deu pronto, destravou. Tinha dado uma travadinha e destravou. Então, quer dizer, a hipnose por si não emagrece, mas ela ajuda, é bastante eficaz nesse sentido, né? Uma das coisas que eu mais ouço é assim, essa pergunta aparece muito nas minhas redes. Yuri, eu faço low carb, mas eu desisto. Qual que é o segredo para ficar firme? E essa, para mim, é a pior pergunta, porque eu realmente não sei responder. Porque eu acho que, assim, eu fiquei firme porque eu tinha um objetivo, né? Eu queria me livrar de uma doença. Eu estava diabético, eu podia ir para cadeira de rodas, e assim, isso me deixou com medo, e eu falei, meu Deus, o que eu posso fazer para sair desse caminho? E aí eu lembro que talvez o meu maior incentivo fosse o meu resultado. Porque eu lembro que eu me pesava, eu via que tinha diminuído um pouco, e isso me animava a continuar a ir mais. Mas, nesse sentido, para essas pessoas que me fazem essa pergunta, o que você diria? O que o senhor diria para essa questão? Quer dizer, eu sei qual é o caminho, mas eu não consigo continuar. Isso é possível a psicoterapia ajudar, não é? Sim, né? Precisa ver, talvez aí está a chave da dificuldade da pessoa, né? Um exemplo, a pessoa tem o hábito de iniciar e não dar continuidade. Ou existem as restrições alimentar. Ó, você não vai comer nada, né? Ó, você vai comer uma fatia de tostar, de pão torrado de manhã com café preto sem açúcar. Depois você vai comer uma fruta 10 horas. E aí você vai comer uma colher de arroz meio-dia. Para uma pessoa que o benefício dela, o prazer dela, ou o hobby da pessoa mesmo, era comer, isso é punitivo. O resultado, ele até anima a pessoa a manter-se com foco. Mas até quando? Porque está sendo punitivo, né? O que vale a pena com a hipnoterapia ou a psicoterapia, o Yuri, é justamente ver o que significa, o que significa essa questão do seu estômago aí, né? De pedir mais, de desistir, né? Pô, desistir, por que você está desistindo se está dando resultado e dá resultado, né? Eu vi uma fala esses dias de um pensador aí, que o impossível é um ponto de vista e não uma questão, uma regra, porque é impossível para um e para outras pessoas é possível. Se é possível para outros, por que não correr atrás, né? Muitos querem um passe de mágica, o fácil, né? Para amanhã. Eu não quero ter dificuldade, mas requer mudança de hábito, de costumes. Então, para mudar isso, precisa olhar para dentro. Talvez naquelas dores que a gente não dá atenção, né? São dores que hoje são insignificativas, não tem um significado grande, mas o seu inconsciente, a sua mente,
como um órgão ou uma máquina fantástica que não trabalha, né? Porque até os problemas psicológicos têm um lado positivo que é chacoalhar você e falar, meu, ó, presta atenção que você tem uma dificuldade para trabalhar, para você viver bem. Se a gente não vai dar atenção para isso, vai procrastinando entrar em contato, trabalhar essas questões, a tendência é que amanhã você vai estar um pouquinho pior. Uhum. Até um ponto que o seu inconsciente, sua cabeça fala, meu, você não está entendendo. Então vamos para uma cama, vamos ganhar uma diabetes, uma obesidade, uma dor significativa onde você vai ser privado de muitas coisas. Para olhar. Talvez é mais simples do que pensa. É como eu falei lá, não é mover montanha, mas passar por ela. Tem subidas, o terreno não é fácil, mas o objetivo final é passar a montanha e todo mundo consegue. Maravilha. Teve uma pergunta que eu já ia fazer, mas apareceu por aí. Depois eu vou voltar para ver o que eu perdi. Mas a pessoa perguntou sobre tempo. Quer dizer, quanto demora? A gente já conversou sobre isso, mas eles não. Quanto demora para a pessoa ter um resultado com a hipnose? Como funciona isso para quem se interessou, mas não tem a menor ideia? Sim. O processo, o Yuri, da hipnose em si, né? Uma sessão de hipnose hoje, vou começar pela sessão, mas eu vou explorar todo o conceito. Uma sessão de hipnoterapia hoje, ela tem um tempo aí de uma hipnoterapia, essa hipnoterapia maior que eu contei o caso no início, foram de 6 horas. Uma sessão de hipnose. Mas foi uma sessão única de 6 horas. Tá? Depois veio um feedback apenas porque a pessoa, tranquilo. Mas a pessoa tinha um conhecimento sobre hipnoterapia já. O que a gente costuma, qual que é o hábito para a hipnoterapia? Né? Primeiro, um pré-talk, a gente sentar com essa pessoa, né, ou por vídeo, sentar com ela, uma anamnese bem elaborada, explicar todo o conceito do que é hipnose, do que é hipnoterapia, deixar a pessoa totalmente consciente e tirar todos os medos que ela tem, estigmas sobre o tratamento. Então a gente pode falar que uma entrevista de hipnose, aí, um pré-talk, ela tem uma duração de 1h30, 2 horas. 1h30, 2 horas. Né? Quantas sessões leva uma pessoa para tratamento ou para resolver? Porque a hipnose a gente precisa de um fator único para ser tratado na hipnoterapia. Uhum. Direcionando, elegendo esse fator primordial para ser tratado, a gente fala que é de 1 a 3 sessões. Né? A gente leva de 1 a 3 sessões. Existe a 4ª sessão? Sim, existe a 4ª sessão, ou até a 5ª sessão. Mas os meus resultados, eu tenho uma parte, vamos colocar de 40%, 30%, 40% com uma sessão única, né? E um resultado aí dividindo entre 2 e 3 sessões depois. Não tenho resultados com a hipnoterapia? Sim, porque a pessoa não estava apta, foi feita a leitura para ela, né? E nem psicoterapia. Ela não estava no momento de deixar aquilo ou querer mudar a concepção dela. Ela foi uma sabotagem ali, uma autossabotagem com ela mesma. Uhum. Mas os resultados são fantásticos. A pessoa em hipnoterapia, ela nunca sai de uma cadeira de hipnoterapia como ela entrou. Entendi. E o interessante, o que a gente precisa dizer para as pessoas, é que não existe prejuízo à hipnoterapia. Ninguém sai perturbado de uma sessão de hipnose. Se houver isso, houve uma dificuldade de fechar a hipnoterapia, porque é um estado natural da mente, né? Por isso que volta a questão do profissional
ser preparado. Porque na minha sessão de hipnoterapia, se eu vejo que se a pessoa, não se não, que não pode, se eu acho que talvez, é palavra que a gente tem que excluir do vocabulário, né? Mas se a pessoa, ela não consegue ali, eu vou usar como psicólogo, psicoterapia, eu vou trabalhar a consciência dela ali. Olha, ó, pô, você está entendendo por quê? Você está vendo isso? Ó, dá, eu vou segurar aqui e ela vai sair daqui um pouco melhor, se não houver um resultado desejado. Mas ninguém tem prejuízo com a hipnose e nem com a psicoterapia, né? Que a gente fala, ô Yuri, de atitude mental correta. Isso é que as pessoas precisam entender. Para qualquer coisa. Não é para psicoterapia, para hipnose, não é para fazer um regime, não é para profissão, né? Para tudo. Tudo é uma atitude mental correta. Realmente eu quero isso. Não tem outra saída. Eu quero. Isso requer em dificuldades, passar por algumas fases, período que não vai sair como planejado, mas não podemos perder o objetivo final, né? E é essa a função da hipnose, é ressignificar isso, dar sentido a tudo isso, como a psicoterapia também, e fazer com que a pessoa entenda qual que é o plano que ela está transferindo a responsabilidade para outro, né? Porque o que eu tenho, a princípio, eu vou fazer, eu sei que vai ser bom para mim, mas também, se não tiver resultado, mal não faz. Não dá, não é isso, né? A hipnose ponto, vai ser ponto, é bom para mim, ponto, não tem outra saída. Isso a gente chama de atitude mental correta, do querer, né? Realmente querer. Isso que a gente usa para hipnose. Então a gente pode falar do pré-talk, para o feedback, para as sessões. Pré-talk, muitas vezes pré-talk, primeira sessão, pré-talk ou outra sessão, de 1 a 3 sessões, e o feedback aí, espaçando 15, 20, 30 dias de uma sessão para outra, porque também tem a questão do elaborar, pôr em prática e tudo mais. Um beijo para a doutora Karina, que está aqui vendo a gente e já mandou vários cristais. Eu já entendi a mensagem, né, da nossa casa de cristal. Projeto maravilhoso. Terapia, né? Projeto maravilhoso. Sim, beijo, doutora. A Zenilda, que é uma aluna muito querida, ela está perguntando se atende no Rio de Janeiro. Acredito que não. Agora, aí entra a minha pergunta. Funciona fazer pela internet? Olha, existem técnicas que é feito pela internet, né? Por tele. É importante a pessoa ter um lugar adequado, né? Porque é isso que a gente faz no pré-talk, sentir a vontade, segura, né? Entender todo o processo. Tem muitos processos de auto-hipnose, mas a guiada mesmo por um profissional ali, ao vivo, tem sim, dá para fazer, né? Mas tem lugar perto que dá para a gente fazer, né? No outubro agora, se Deus quiser, está indo para São Paulo novamente, aí a pedido, e dá para a gente marcar e ver. Entre em contato, vamos ver, né? Qual que é a sua vocação para tudo isso. Mas tem como fazer sim online, né? Existe técnica, métodos, mas vai requerer que a pessoa realmente esteja confortável, segura, um ambiente onde ela não tenha medo que pessoas escutem o que ela está falando, o que ela está se expressando, ou o próprio resultado ali. O senhor sabe que eu tenho uma amiga que ela vai para dentro do carro para fazer? Hipnoterapia? Eu não sei se é hipnoterapia, mas é um atendimento, pelo menos uma terapia . E aí, eu fiz uma psicoterapia online sexta-feira. A pessoa, ela estava no carro, né, no estacionamento ali do trabalho, foi no horário de almoço, ela estava no estacionamento. Foi tranquilo, porque o estacionamento estava tranquilo, ela se sentia à vontade, muito bem, por que não? Né? E lembrando que dirigir
falando em carro, para exemplificar o que é uma hipnose, um estado hipnótico, quando a gente dirige, a gente faz isso muito, muito. A gente se desloca de um lugar para o outro e não lembra o caminho, mas chega, né? É. Chega lá. Não estamos pensando, ó, tenho que movimentar minha mão direita para movimentar a seta, ligar isso, farol, nada. Está no padrão de vida da pessoa criado ali, na vivência dela, no aprendido, o vivenciado. Então, fazemos isso como se fosse automático, mas não é automático. Ali já pode-se dizer que é um estado de hipnose. Simples assim. A gente falou sobre isso na questão da cozinha, né? Imagina ter que mexer um molho por 40 minutos com um movimento constante. Quer dizer, a sua mente viaja de um jeito, de uma forma que é hipnótico, né? As pessoas usam isso daí como automático. Não é automático, né? Uhum. Representa ser automático, mas existe esse condicionamento, esse padrão criado e ali a gente executa. O banho, ninguém pensa, olha, eu tenho que É. esticar minha mão direita para pegar o sabonete, minha mão esquerda. Não, é como se fosse automático. Mas é isso que eu falo do inconsciente, do padrão criado pela pessoa. Se eventos reforçadores e tudo mais. Ninguém nasceu sabendo tomar banho, né? Então foram eventos reforçando como tomar um banho. Mãe dá um banho, depois com o tempo vai aprendendo a tomar banho sozinho, e vai aprimorando isso, vai reforçando isso, até crescer e repetir isso por uma vida toda. O banho, para mim, é tão hipnótico que eu tenho cada ideia boa, você não tem noção. Não, falando Exato. sério, às vezes eu saio do banho com umas ideias assim que eu falo, nossa, eu vou agir, porque acho que justamente sai de lá de dentro da cabeça, né? Por conta do. Ali, o Yuri, o banho, né? Porque muitos têm dificuldade no sono, deitar para toma um indutor do sono, porque tem dificuldade para começar a dormir, não dormir, né? A pessoa quando dorme, ela dorme a noite toda, né? É porque a gente tem um pouquinho acelerado o nosso cérebro aí, tudo bem. Não tem problema nenhum nisso. E temos resultados fantásticos com esse cérebro acelerado aí, né? Esse pensamento aí acelerado. Porque o banho, à noite, né, o travesseiro ali, a gente fica muito em contato com o nosso inconsciente, subconsciente. Os estímulos externos não são tantos, sim uma questão contínua. O chuveiro, o barulho da água, né, que traz um relaxamento, um momento seu, fazer para você, à noite, sem barulho, sem nada, e aí começa a brotar ideias, pensamentos intrusivos, né? Pensamentos recorrentes e tudo mais. E aí fica difícil para dormir, ou saem melhores ideias e tudo mais. Né? Pessoas que têm dificuldades emocionais, depressão ou ansiedade, ou problema, vamos dizer, um problema financeiro ou trabalho, quando no período do dia ela não pensa, ela não consegue achar uma solução. Ela deita na cama, parece que a solução vem. Só que no outro dia ela está em torno com as dificuldades do dia e tudo, e ela acaba perdendo a sua motivação, que foi o contato subconsciente dela que ela teve ali. Mas por isso que existem essas ideias mirabolantes aí. Então, quer dizer, quem chegou por agora, em resumo, a hipnose ela é uma ferramenta muito boa da psicoterapia. Ela, além de tratar outras coisas, ela ajuda a tratar a obesidade, não porque ela emagrece, mas porque ela leva a pessoa a um comportamento mais positivo com relação a isso. E, Exato. pelo que eu entendi, não é demorado. Né? Se a gente consegue ter bons resultados em 3 sessões, aí eu acho isso bem razoável. Sim, talvez até sessão única, viu, Yuri? É que eu falei, foi uma sessão demorada, mas se a gente pensar o tanto que a pessoa ela gasta com outras questões para isso,
a gente observa que há uma. Acho que deu uma travadinha. Vamos esperar voltar. Eu tô vendo uma bolinha girando. Voltou. Estava no meu ou no seu? Ah, é? É, para mim não aparece, só aparece no seu. Então, mas assim, é, se a gente pensar que uma sessão, 3 sessões, é simples para mudar um padrão de pensamento. A gente precisa querer mudar a vida, um padrão de pensamento. Ninguém consegue sair de uma dependência química se não mudar o estilo de vida, né? Talvez a dependência química é o uso da droga é uma consequência de um comportamento inadequado. O comer pode ser suprir uma necessidade. Não que a gente fala que quem tem sobrepeso, que é um pouquinho mais fofinho, que são pessoas doentes, de problemas emocionais, né, que estão pirados, e não, nada disso. Mas tornar consciente que pode. A lógica é consciência, ser consciente, apostar naquilo, e a partir daí, a consequência é o objetivo final. Mas tratar os sintomas, tratar a forma que a pessoa lidar com a vida e tudo mais, isso é fantástico. É isso que vem a hipnose, essa atitude mental correta, mudar pensamento, mudar padrão de vida e tudo mais. E E simples, não é aí, tão complexo, é simples. pois é, me pareceu, assim, ouvindo falar, assim, porque eu não sei, a gente, bom, para quem perdeu o começo da live, eu contei que eu submeti alguns médicos à tortura fazendo comer 3 dias de comida low carb. Mas eu não contei, ninguém está sabendo, que vocês gostaram da comida justamente porque quando eu servi, eu botei todo mundo em transe hipnótico. Exato. A gente já estava em transe hipnótico no lugar, né? E a sua história, né? Viu ali. E os pratos foram fantásticos ali, né? Só o prato já faz com que a gente entre num transe hipnótico ali. Na Mas, noite, na noite anterior, antes, né, na noite de início do evento, eu já coloquei as pessoas em transe hipnótico utilizando vinho canônico. canônico. É Uhum. fantástico, né? Isso acontece muito, muito, assim, de pessoas que entram em estado hipnótico aí, até em loucura mesmo, quando tem um vinho canônico e tudo mais, né? Eu tenho uma amiga assim. Você tem? Poxa, Uhum. é complicado, né? Não, não, até que não é. Até que não é. Não? Ela é É, feliz? Ela é feliz com isso? ela parece ser bem feliz. Ah, isso é importante, a felicidade, entendeu? É. Isso que é importante. Tem gente que, por exemplo, eu já fiquei sabendo de casos de pessoas que entraram na praia, tipo 3 da manhã, numa água geladíssima, e elas acharam que a água estava morna, porque provavelmente elas estavam hipnotizadas. Mas com vinho canônico ou deu a sugestão, porque a hipnose é uma sugestão, né? A gente precisa a gente sugestiona a pessoa, dá uma sugestão e cabe a pessoa aceitar ou não, né? Eu, E, ac- e eu tava, acabei, eu acabei de perceber que eu posso ter caído numa emboscada. será? Ah lá, doutora Liliane, cheguei agora. Pois é, doutora. Tudo bom? Olá. Estamos aqui. Um abraço, viu? Um beijo, doutora. É, Doutora, eu achei fantástico. E daí eu só queria deixar mais claro para quem está assistindo a gente. E acho que a doutora pegou alguma parte. Eu queria deixar bem claro, então, que para quem está nos vendo e que está e que tá longe, que de repente não consegue chegar até São Paulo, é possível fazer pela internet, correto? Dá para tentar e dá para ter um resultado positivo. Eu entendo que quando o senhor fala sobre lugar adequado, etc., porque tem coisas que a gente vai falar para o terapeuta que a gente não quer dividir muitas vezes com quem está na casa com a gente, né? Então, a doutora pegou a parte do vinho canônico, mas graças a Deus isso não tem nada a ver com ela.
é uma coisa minha, né? E toda uma questão que envolve praia e perdas de celular à noite. É complicado, porque muitas vezes a gente perde o celular, mas não é nós, somos os outros, as outras pessoas. Mas o importante é o resultado final, né? O resultado final. Mas o que eu troco, Yuri, do, do lugar adequado, não talvez soou como se fosse um set terapêutico. Um Ah, sim. lugar, um set terapêutico. Mas o lugar adequado, a gente pode fazer a colocação de um lugar seguro para a pessoa. A pessoa se sentir seguro ali, né? Onde ela não vai ter restrições, é, nenhuma cisma do que possa acontecer e se alguém vai julgar, alguém está ouvindo, ou Sim, estímulos externos mesmo. Não dá para fazer isso no meio da praça. sim. Com gente sentada em restaurante, banda tocando, carro passando, não dá para fazer, claro. Mas onde a pessoa se, me sinto seguro na praça, na praia, não dá, né? Mas um lugar tranquilo, se sentindo à vontade ali, é o que precisa. Muito bom. E eu acho que tem uma pergunta aqui na caixinha. Ah, então, essa daqui a gente já respondeu, se precisa de muitas sessões. E tem uma pergunta aqui em cima que eu achei interessante. A Thaís, eu agradeço, ela fez um comentário. Olha, logo após a morte do meu pai, engordei 20 quilos e até hoje não consigo emagrecer. Esse problema pode ser pelo trauma? Ó, é isso que a gente fala do pré-talk, da anamnese, né? A gente precisa ver o que significa essa morte para você, né? O quanto essa morte, claro que é perder o pai, não é qualquer, o significado é importantíssimo, né? No humor da pessoa, na tristeza, enfim. Mas qual que é a intenção do ganhar peso, né? Qual que é a importância disso? Então, cabe fazer uma anamnese, trabalhar essa morte como o fator, o gancho, né? O início ali desse ganhar peso, né? Como um marco desse ganho de peso, mas também vale a pena ver um todo, um conceito de um todo aí, né? Ninguém a gente tem que entender que depressão não tem um pouco a ver. Todo depressivo é triste, mas nem todo mundo que tem tristeza é depressivo, né? Então, a morte, ela traz uma tristeza profunda mesmo, como se fosse o leito de morte, como se fosse outras coisas. Mas a gente tem que entender que para preencher um quadro depressivo existe outros pontos ali, tem uma base, como ansiedade, período, tudo. Então a gente precisa fazer ver o que significou para você essa morte aí, própria perder, né, esse objeto, pai, principalmente para uma mulher, né, que é importante. Então vale a pena você trabalhar assim. Eu acho que você vai chegar no resultado final aí. Essa pessoa vai chegar no resultado final legal e conseguir os objetivos dela quando ela entender tudo. E como o senhor já disse daqueles dois casos, muitas vezes ela vai descobrir isso e ter certeza na terapia, certo? Quer dizer, ela vai poder vasculhar ali, ou o senhor vai vasculhar, né? E vai conseguir confirmar se é por conta disso ou não, né? Sim, Porque, na verdade é a própria pessoa da hipnose, como a gente trabalha com sugestão, né? A gente vai induzindo a pessoa ao estado hipnótico, não perder a consciência e redobrar a consciência, talvez inconsciente, né? Aflorar um pouquinho mais o sentimento, e aí a gente vai sugestionando. Talvez nessas sugestões a pessoa passe a dar atenção a detalhe, e aí ela pode encontrar material e ressignificar ou trabalhar isso de uma maneira saudável para ela.
Uma coisa interessante que o senhor falou, que mais 95% é o nosso subconsciente, né? É inconsciente. Inconsciente. Qual a diferença de subconsciente e inconsciente? Aí é o estado de passar consciência do inconsciente para o consciência. Então, o subconsciente, até em sonhos, a gente traz o material, mas o inconsciente a gente não consegue chegar nesse material. Entendi. Entendeu? Entendi. Porque a gente, se for parar para pensar, quando a gente fala nesses dados aí, foi feito através de estudos. Né? Não estou dizendo aqui por achismo. Isso Sim. são estudos mesmo. Vamos dizer lá, Albert Einstein diz que florou a consciência dele em 13%. Né? E aí quase chegou à loucura. Uma inteligência extrema. Mas quase chegou à loucura. Porque, na verdade, esse material ali fechado é uma forma de proteção, porque esse inconsciente, ele libera só o que a gente consegue, suporta consciente, né? E na hipnoterapia ou na psicoterapia é ver isso, entrar em contato com esse material, aos poucos, no tempo, sugestionando, trazendo a atenção para isso. Entendi. Era isso que eu queria saber, justamente, porque quer dizer, se grande parte está lá arquivado, né, vamos dizer assim, de uma maneira leiga, a hipnoterapia ajuda a acessar isso, então realmente parece ser muito eficaz para investigar se de repente a minha obesidade tem uma causa que de repente eu nem faço ideia, né? Exato. Porque é Porque, isso, né, Yuri? É exatamente isso. O nosso inconsciente, a nossa saúde mental, ela vem como sinais. Doenças psicossomáticas, não é só obesidade, doenças psicossomáticas. Ansiedade, o que é uma. Ansiedade faz parte do ser humano. A gente precisa ser um pouco ansioso, senão não saímos do dia, do sofá, de casa, não saímos da cama. Mas o que é excesso de ansiedade? Né? Que material que está escondido? O que é a depressão? O que está escondido ali? For porque eu terminei o namoro. Você está triste. Você viveu antes disso. Que material que tem ali inconsciente? Que o seu emocional está trazendo para você ali como um sinal. Eu acho que esse gancho aqui, né, esse gatilho, o tão famoso gatilho, trouxe o material que você precisa ver. Né? Não é dessa forma que vem claro, mas vem como sinais. Estômago, compulsão alimentar, doenças na coluna, dores de cabeça, né? Doenças psicossomáticas como autoimune, psoríase e entre outras coisas. Né? Não deixa de ser quando a cabeça não dá conta e não entrar talvez um estágio pré-loucura, né? Vamos dizer assim, não que é realmente isso. Ela expande para o corpo e te dá um sinal aí, fala para você, fala, aí tem as questões físicas, biológicas, né, fisiológicas, que explicam também isso, de como age aí, toda essa questão toda aí, que a gente vem mostrando como, falando só do emocional ali, qual que é o significado de tudo isso. Teve gente que pediu o seu contato. O seu contato pode ser o seu Instagram, certo? Pode acessar meu Instagram, é doutor, mesmo uma sigla, abreviado, ponto, Rodrigo Monção. É Moncal, né? Moncal. Rodrigo Monção, ali. Na verdade, o senhor vai ficar marcado na arroba da live e na capinha da live eu já coloquei a sua arroba. Então, a gente tinha caído um pouco o público, mas agora subimos de novo para quase 100 pessoas. Sim. Que é a turma que entra nas lives das 9. Sim. O pessoal que estava jantando. Se alguém tiver alguma pergunta e quiser aproveitar para fazer, são nossos últimos minutos.
Eu lembrei de. Então, e daí a pessoa pode chamar no direct e de repente tirar alguma dúvida e acessar daí o seu consultório enfim, saber mais informações sobre Sim, isso, certo? lá no meu Instagram mesmo, na minha bio, tem Hum, um link que cai direto no meu WhatsApp. Mas, ou pelo Messenger mesmo. Manda um direct ali e a gente vai se falando e combina. Qualquer coisa também, o Yuri, pode passar o contato se alguém te direcionar, meu aí, telefone, porque é para trabalho, não tem problema algum. Né? Mas me chamando no direct, vou responder quando eu tenho tempo, eu vou sempre respondendo e a gente vai caminhando aí. Vou estar no direct aí no Instagram. Sempre a gente está movimentando ele um pouco. No @doutor.rodrigo Monção ali, só adicionar e mandar um direct que a gente responde, né? e eu vou pedir para quem está na live com a gente, que está no meu perfil e que às vezes ficou sabendo por ele, eu vou pedir para vocês entrarem no perfil do doutor e para seguirem, porque o conteúdo é interessante, vale a pena e, enfim, para eles ficarem em contato com o senhor, de repente. E se alguém tiver alguma dúvida que de repente não está querendo perguntar porque é para mim, eu tenho certeza que o senhor não vai se opor a, de repente, responder para a pessoa que procurar depois. De maneira alguma. Estou aí à disposição de quem, né, talvez as pessoas até próprio perguntar na própria live mesmo se sente à vontade, estou à Sim, disposição, né, que a gente fala de uma dificuldade emocional ou qualquer outra coisa. Eu sim. vou estar aí disposto e disponível para as pessoas no tempo entre uma sessão e outra, né, porque eu tenho começa às 7 e a gente vai colocando aí pontuando, tirando as dúvidas, respondendo, marcando até para conversar, uma ligação mesmo, e tudo isso, né? Mas seguem lá porque a gente tem um projeto aí, né, Yuri? É verdade. Fantástico. Aí, doutora Karina, doutora Liliane aí, que nos acompanha, né? Fazem parte também aí. E acompanha que vai ter material legal, vai ser coisas interessantes e falar sobre isso, né? Não tem como a gente não ter uma saúde mental legal. Dificuldade? A gente tem no dia a dia. O que importa é a gente resolver e passar o pós isso e trabalhar da melhor forma a vivência. Lembrando que quando a gente quer, realmente permite, né? Permitir o resultado, permitir passar por um processo tanto de hipnose, psicoterapia, médico, ou pelo processo nutricional aí de reorganização, né, alimentar, reeducação alimentar aí, é fato. O resultado, o objetivo é uma consequência, vem. Tudo vem por atitude. E os resultados clínicos são fantásticos. Eu tenho vários resultados clínicos. Sou totalmente apaixonado e satisfeito com essas duas ferramentas. E eu tenho a parapsicologia ali para também trabalhar o misticismo e algumas outras coisas, que nada mais é entender essa mente humana, né? Essa mente humana aí. Então, é fácil, é simples, mais do que essa dor psíquica aí. Basta permitir mudar um ponto de vista. Então, a próxima live, aí eu vou querer o seu lado parapsicólogo. Ah, sim. Porque eu tenho alguns poderes da mente que eu uso, eu queria explicações. Entendi. A Então, movimentação de objetos, por fogo em algum lugar. eu ponho fogo, normalmente quando alguma coisa que eu deixo queimar no forno, sim, eu esqueço, eu normalmente atribuo ao fenômeno da Parapsicologia. piro, 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 cinese. cinese, isso que eu ia dizer, pirocinese, era para ver se o senhor estava esperto. A Célia está dizendo que foi muito bom, a Zenilda está dizendo que foi muito bom, e eu sei que tem vários alunos meus aqui que gostam de aprender sobre low carb comigo,
e é uma indicação sincera, Dr. Rodrigo, porque eu nunca comentei sobre isso, mas, quer dizer, comentei com o senhor. Mas durante o meu processo de emagrecimento, eu usei um recurso que não é o ideal, mas eu usei um recurso de auto-hipnose que eu acho que me ajudou. Se não ajudou, eu pelo menos acreditei que ajudou. Que foi um CD que eu comprei, que ele, a mesma coisa, né? Dizia que era para ajudar a emagrecer. Mas, na verdade, ele meio que ajudava a manter o foco, né? Era um negócio... É auto-hipnose que chama, né? Isso, é Toca uma auto-hipnose. musiquinha e tem alguma mensagem subliminar ali, não sei explicar. Mas eu Isso. fiz uso disso. Mas na época, se eu tivesse conhecido o Dr. Rodrigo, eu acho que minha vida teria sido mais fácil, talvez. Sim. Né? Os processos, porque é exatamente isso, né? Ali você já estava determinado quando você usou esse processo aí de auto-hipnose, né? Essa sugestão aí que eles colocam em CD e tal. É interessante, qualquer tratamento que seja para o seu bem, uma qualidade de vida, mudar, claro, perfeito. Guiada, né? Um profissional, melhor ainda. Você vai ter um resultado mais breve, um resultado mais concreto. Claro, não é mágica, né? E sim é a parte do permitir, querer e tudo mais. E os resultados acontecem. Os resultados clínicos são óbvios, são ali quase todos os dias mesmo, tanto a psicoterapia como a hipnoterapia. Sou apaixonado e sou suspeito a falar disso, né? Há já 21 anos estudando a mente humana, né? Comecei no ano de 2000, então eu sou um pouquinho suspeito. Eu acho que eu gosto um pouco, né? Muito não, mas eu acabo tendo Freud aí como pai, né? Secado e tal aí. Mas eu acho que eu gosto um pouquinho disso e eu me interesso principalmente pelas histórias das pessoas. Além de tudo, a gente tem que gostar de pessoas, né? Sim, é verdade. Respeitar o eu das pessoas, o íntimo das pessoas. E é isso que eu mais vejo no meu consultório. Isso que eu É, mais eu, olho. eu gostaria de agradecer o patrocínio dessa live do Padre Quevedo, o Freud e o Mesmer também, que Também, colaborou bastante. não deu tempo de Jung, né? Nem Bion, mas talvez na próxima eles consigam chegar a tempo. E pegar esse nome, ó, botei aqui num contexto bonito, fala a verdade, me esforcei. Sim, claro. Muito. É, Foi interessantíssimo. E a doutora Mas, Liliane, eu não sei se ela já foi, mas já que o doutor não vai conseguir me ajudar com o cabelo, tomara que ela consiga. vai. Né? Você está determinado Mas eu acho que tá legal, viu, Yuri? Acho que você vai perder um pouquinho a sua característica, talvez se a gente... Não, A eu acho que tá característica de ótimo. careca? Não, eu acho que não é de careca, é se sentir bem. É isso que a gente trabalha aqui na hipnoterapia Mas, e... mas agora ficou bom. Ó. Com o dobro de cabelo eu vou me sentir bem melhor. Entendi. Então, é. é, E o pessoal deve estar perguntando por que minha pele está tão boa. Não é filtro, é que eu fiz uma hipnose antes de entrar no ar com o doutor e foi imediato. Veio um brilho, uma coisa, né, na cutis. Então, mas voltando e falando seriamente agora, eu aconselho para todas as pessoas que eu acompanho, que aprendem a low carb comigo, porque muitas pessoas a gente nota que tem aquele calcanhar de Aquiles, né? Então, outro dia eu ouvi de uma aluna muito querida o seguinte: eu faço tudo certo, o meu único problema é que todos os dias eu como meio quilo de castanha de caju. É, eu acho que isso é um pouquinho do tudo, né? Então, quer dizer, se a pessoa sabe que ela exagera naquele ponto e que aquele era o problema, muitas vezes ela não está querendo encarar o que faz ela precisar comer meio quilo de castanha. Porque é O óbvio que porquê não ela precisa. precisa... Já na hipnoterapia e na psicologia, né? Na psicoterapia,
o porquê ela tem que manter o peso e comer meio quilo. Porque é mais fácil transferir para castanha, claro. O que é uma meio quilo de castanha, né? Não é nada. Mas é justamente isso que precisa ser trabalhado, né? Por que adiar o emagrecimento? É verdade. Quer dizer, é mais profundo do que eu fui ainda. É interessante. Tá vendo, gente? Por isso que ele é bom. Eu acho que Doutor, travou, tá girando, vai voltar. Eu... Voltou. a live já está cansada, já esgotou um pouquinho a energia, É, é. né? Mas, olha, é bom porque foi muito assunto. Eu não consegui. Um dia eu ainda vou ser tipo a Marília Gabriela, que consegue extrair mais coisas ainda. Mas eu acho que para os meus seguidores, isso foi muito esclarecedor e eu agradeço muito em nome deles também, pela sua disponibilidade e, enfim, pelo carinho de ter vindo até aqui e falado conosco. E eu estou olhando agora para a câmera, porque eu sei que muita gente assiste a live depois. Inclusive, é agora que termina a live que o pessoal pega do começo para Sim, assistir. Então, eu espero que a gente tenha deixado um panorama interessante do que é, de como funciona, para as pessoas depois se interessarem e procurarem o senhor. E sim, que a gente tenha por aí muita saúde e muita saúde mental, né? Eu acho que a gente está precisando sim, disso. sim, Não, sim, né? A mente e unida com o corpo, quer dizer, a pessoa que de repente está atrapalhando o corpo para se sentir bem. Ó, a Zenilda está dizendo que foi bastante corpo, esclarecedor. Se mente a e alma, Zenilda né? falou, é porque foi. É, Corpo, a aí verdade de alma a gente fala na próxima, na que vai é ser financiada parapsicologia, pelo Padre Quevedo. tá? Mas o ser humano a gente Isso. não pode esquecer do todo, do seu bio, psico, social, corpo, mente, alma. Isso tem que trabalhar em total harmonia. Isso é importante. Não adianta ter um corpo bonito e uma cabeça ruim. Não adianta ter a cabeça ruim, boa e o corpo não está legal. O que significa? Né? Então a gente precisa trabalhar o ser humano como um todo. Eu acho que isso é a mensagem. Quero te agradecer a oportunidade, Yuri. A gente se conheceu aí no final de semana de tortura alimentar, né? É isso. Restrição. Claro, gente, é brincadeira, porque eu conheci o Yuri lá, pessoas que do meu convívio que me seguem também aqui, amigos e pacientes que entraram na live aí que eu vi, todos, um abraço, e que seguem ele, o Yuri também lá, né? Como é que é? Arroba Yuri Bake Off Pekoff 4. 4. Seguem ele porque tem cada coisa fantástica. E assim, a gente brinca da tortura do final de semana. Mas, gente, eu até conversei com ele hoje à tarde, eu passei para ele, eu falei, ô Yuri, eu acho que um sábado eu nunca comi tanto na minha vida como eu comi sábado. Eu não comi um carbo, eu não comi, não ingeri açúcar, eu comi chocolate, eu comi doce, eu comi bolo. E assim, muda de uma forma fantástica, né? Então, a gente brinca aí dessa tortura e tudo mais, mas segue o Yuri também, porque é uma pessoa que, além de uma história de vida, é um chefe, né, fantástico aí, proporcionou para nós ali experiências gastronômicas fantásticas ali. Ele tinha o Júnior também, junto com ele, mas eu não acreditava eu comendo chocolate, podendo comer chocolate, sem ter medo de engordar, né? E um doce, eu comi um doce lá, que eu nem sei falar o nome, que é o nome invocado que dá para os doces, né? Que é só ali a gente já fica satisfeito, mas, assim, nossa, foi fantástico, Yuri. Vocês comeram queijadinha, brownie, tiramisu, panacota, bolo. Exato. Um bolo de aniversário cheio de recheio, assim, coisa mais linda. Tudo low carb, saudável. É. Poxa,
Então, aquela mística que aqui tem em fazer uma restrição alimentar e privar das coisas, não ter gosto alimentar, ser punitivo, eu acho que não é bem isso, né? Que a gente pretende aí. E as pessoas que te seguirem, eu sei que vão entrar em contato, vão ver e vão adorar a sua gastronomia aí, que é fantástico. Muito Sua, obrigado, seu doutor. dia. Olha, para encerrar, tem uma pergunta muito importante de uma pessoa chamada doutora Liliane. Ela pergunta o seguinte: vamos fazer outro fins daquele? Demorou, não Né? é? Por mim tá tudo certo. E por mim também, porque foi essa tortura gastronômica aí, né, alimentar, eu acho que houve um sadomasoquismo nosso aí, vamos sim. Vamos. Tá, tá É, feito, tá fechado já. doutora, eu levo vinho canônico. Isso, isso, leva o vinho canônico, né? A gente tem que guardar os celulares, né, num tempo quente e tudo mais. Eu acho que vai ser uma experiência fantástica. Tem tudo para Vai, só vai. crescer. Já foi magnífica, maravilhosa. Então vai ser um sonho, tenho certeza. Quando o senhor vier para São Paulo atender, me avisa que eu divulgo aqui para o pessoal que de repente ficou curioso, interessado. Ah, Sim, com certeza. Vou. Ó, a Zenilda colocou ali, ó. Pode comer sem culpa? Nossa, com isso. certeza, com certeza. A Zenilda, ela é uma aluna muito querida, é do Rio de Janeiro, e ela faz várias receitas minhas, e eu morro de raiva, entre aspas, porque as dela ficam mais bonitas que as minhas. Ela manda a foto e eu falo, meu Deus, por que que o meu não ficou bonito assim? E então, assim, ela gosta das receitas e ela sabe fazer. E para quem está estranhando, porque semana passada eu não consegui, fiz uma live só conversando, essa semana eu aproveitei o senhor, semana que vem tem receita. Então, para quem está assistindo, eu ainda não sei o que é, mas teremos receitas e técnicas low carb para o pessoal botar em prática. Ô, Yuri, passa para o pessoal, você faz algum programa, do meu pessoal aqui que está assistindo, você faz algum programa de TV, né, o seu próprio bio aí, o seu feed, tem várias coisas interessantes. Acho É, legal. eu tenho meu canal no YouTube, que é Yuri Low Carb. Lá tem bastante receita legal para quem quer fazer pratos low carb, como diz a Zenilda, né? Comer sem culpa. Eu tô praticamente de 15 em 15 dias na TV, então eu tô na Rede Vida, no programa Vida Melhor, ou eu tô no Você Bonita da TV Gazeta. E aqui pelo meu Instagram eu procuro dividir meu dia a dia, mostrar os meus pratos, mostrar o que eu faço para manter a minha rotina alimentar, respondo a pergunta de todo mundo, faço indicações e é isso. Quem quiser saber mais sobre esse universo low carb e da cetogênica, pode me seguir que tem bastante coisa para aprender por aqui. Lembrando, né, Yuri, que a gente é apenas uma ferramenta de um processo, né? Sim, Existe os tratamentos, sim, precisa-se de um médico para ver a questão de exames, né? Como a gente conversou sim, hoje à tarde, o sim. exame tem que estar na Importantíssimo. gaveta, atualizado, né? Para até seguir um nutrólogo aí e tal. A gente tem Sim. uma nutróloga, acho que é fantástica, a gente pode chamar, Yuri? Ela é gênia. Ela é gênia. Gênio, né? A doutora, acho que a doutora Liliane fala, Opperman, né? Na verdade é Opaman. Opperman. Opaman. Opperman. Ah, Opaman. Opperman, entendi. Opaman. Perfeito. Isso. Mas a gente estamos brincando assim, mas o interessante é que são ferramentas para uma qualidade de vida. São tratamentos para a qualidade de vida. Tanto o Yuri como chefe, nutricionista, né? Na parte da nutrição ali, na verdade, a hipnoterapia, a psicoterapia, o médico para vir com a questão fisiológica mesmo, da saúde física, os exames de imagem, sangue e tudo mais. Quando entramos num processo, tem que ser de corpo, mente e alma. É. Uma varredura mesmo
para fazer a coisa legal e viver bem. Acho que Inclusive, essa é a hoje, mensagem, né, Yuri? Eu acho que além das brincadeiras que a gente faz, das coisas sérias que falamos aqui, eu acho que a mensagem é literalmente essa. Não ter medo, não procrastinar ajuda, não adiar, né? Não deixar para amanhã. A segunda, que a gente brincou da segunda-feira, terça-feira, né? Qual é, terça, de qual ano, de qual mês, né? Que vai começar, né? E porque eu vou sim o aqui e começar a minha agora. academia. É que também a doutora Liliane, ela se ofereceu para ser a minha personal trainer, né? E a agenda dela tá complicada, por isso que eu não estou começando os exercícios. Ah, entendi. Entendi. É, Ah, ou tá seja, não é explicado. minha culpa. Não é minha culpa. Sim, 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 sim. Ah, entendi. Não, Então, não que tá eu tudo tenha esse bem. hábito de colocar a culpa nas coisas, mas Eu sei. é uma Tá tudo realidade. bem. Tá tudo Tá tudo bem. bem. Tá bom. Tá sim. Eu agradeço. Doutor, brigadíssimo. Obrigado, Lembranças em Yuri. casa. Eu tenho um sobrinhinho, né? Chama Rafael? Chama Rafael. Chama Rafael. Não adianta que nunca na minha mente vai mudar, a não ser que eu faça psicoterapia. Porque eu perguntei, oi, qual o seu nome? Rafael. Não foi, Pronto. Gabriel? Não, foi Rafael. Podia ser Miguel, né? E, no fundo É, chama Benício, né? sim, sim. Doutor, brigadíssimo. Eu espero que tenhamos uma próxima. Com certeza. E obrigado demais pela sua disponibilidade. E eu espero de coração que a gente tenha ajudado pessoas falando sobre Sim. isso, porque o objetivo aqui realmente é que as pessoas sejam ajudadas. Tem gente que muitas vezes não tem conhecimento de que esses recursos existem e são acessíveis, né? A doutora Liliane está dizendo, é tudo nome de anjo, exatamente. Gabriel, Exato. Rafael, Miguel, Uriel, né? É tudo nome de anjo. Benício é um anjo, na verdade, né? Ele é um anjinho, ele é, pior que ele é. E Puxou pra mãe. eu não vou discordar, mas... Doutor, obrigado, tá? Tem mais... Ó, deixa eu só ver. Ah, Ai, travei o negócio. A doutora está dizendo que eu sou a próxima vítima dela. E serei mesmo. Amanhã eu vou tirar sangue. Inclusive, me avisaram super em cima. Então, hoje eu tô com a minha alimentação, olha, para não me entregar lá no exame, né? Sim. Se eu dei uma derrapada por acaso, tô botando tudo em dia hoje. Não, mas ó, vale a pena, viu? Entrei Com no processo certeza. também, vale a pena. Vai ser uma doação de sangue, não tirar sangue. Mas tranquilo. Eu sei como é que é, mas acontece. Eu tenho uma auto-hipnose também para ajudar com isso das agulhas. Sim, é importante, é Eu importante. vou, eu vou no fone. Doutor, obrigado. Doutora Liliane, obrigado pela presença. A senhora é nossa diva. Em Sim, breve, os meus seguidores vão ter mais contato com ela e vão ficar mais fãs do que já são. sim, né? Somos Então, gratos aí, tanto o Yuri, a doutora Liliane, a doutora Karina também, que esteve com a gente aí, entre outras pessoas. Talvez a gente é injusto citar uns ou outros, né? Mas aí que está no dia a sim, dia, nosso aí do projeto fantástico aí, projeto fantástico que já está em prática, né? Essa imersão que foi feita não foi à toa, né? Passamos pela experiência para praticar ela e falar, olha, valeu a pena e vai ser incrível tudo isso. Sigam lá, vai na minha com bio, no certeza. Instagram, estou aí à disposição, vou tirar as dúvidas, o que for necessário para estar ajudando pessoas, salvando pessoas. Esse é o intuito de tudo isso. Então vai lá, Dr. Monção, ou na bio do Yuri também, do meu pessoal que queira
saber sobre gastronomia, low carb, a cetogênica também, né? Tem aí, que você também tem, faz mentoria. Eu acho que o intuito de tudo é um conjunto, tanto a doutora, meu, seu, ajudar pessoas e salvar vidas, né? Que não é só a medicina, não só a hipnoterapia, mas a alimentação também, né? Como ouvi lá na imersão de um doutor que estava, de um amigo nosso que estava lá, dizendo assim, que na terceira idade, a gente não tem que tomar cuidado com a terceira idade, e sim com a segunda idade, né? Que a gente fala de meia idade. Temos que cuidar do corpo nosso e da mente o quanto antes possível aí, antes de qualquer reflexo tardio. Não temos que remediar, e sim prevenir a doença e tudo mais, Com né? certeza. Acho que isso aqui é importante. O pessoal escreveu aí, eu estou mandando também o meu Instagram aí também, se o pessoal quiser entrar em contato. A doutora colocou, eu fixei e ó, tem bastante gente. Patrícia, você chegou no final, vai ficar salva. Daqui a pouco você pode assistir do começo, você não vai se arrepender. Exato. Doutor, brigadíssimo. Numa próxima, a gente vai explicar, através da parapsicologia, como é que juntaram-se essas pessoas que eu tô me excluindo disso, tá? Eu tô falando de fora. Essas pessoas que eu considero tão geniais e que estão aí acessíveis para as pessoas se tratarem, para as pessoas conhecerem. Deve ter uma explicação com Mesmer por trás. Tudo vai do buscar, do querer, e o universo não erra, né? É verdade, mas isso a gente deixa para a próxima, porque senão Não, o não senhor dá não vai fazer spoiler, a não, próxima. senão fica complicado. Não, senão o senhor vai escapar da próxima. Com Fala assim, certeza. não, já falou, já tratou. Já. Maravilha. Obrigado, doutor. Imagino, Yuri, eu que agradeço tudo isso, né? E uma excelente semana para todo mundo aí. Tchau, gente. Até semana que vem. Aliás, semana que vem, só para quem não entendeu nada, a gente fez a live hoje porque era com convidado. Mas as lives são toda segunda às 20 horas. Então eu espero vocês segunda que vem. Tchau, abraço. Fixa o seu Insta aí para o pessoal meu aí que entrou, tá? Coloca seu Insta, o pessoal seguir, talvez tenham dúvida na descrição, né? Que eu vi com uma companheira minha de trabalho, entrou e tudo mais. Eu acho legal. Isso. Coloquei. Joia. Tá bom? Segue ele aí para tudo. E assistam depois, vai ficar gravado. Vai. Obrigado. Joia? Obrigado, Tchau, viu, um Yuri? Até abraço. mais. Até. Boa semana Tchau. aí. Tchau, Você tchau. também.